Olá, turminha boa! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula dessa disciplina maravilhosa, encantadora, que é a melhor de todas, que no caso é História. E eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu professor nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Vamos então ver o tema de nossa aula. Vamos lá, gente. Aula de número 10. Objeto de conhecimento, o período varguista e suas contradições. Detalhamento, a construção do mito de Getúlio Vargas, o Estado Novo. A gente vai, então, continuar falando sobre o governo getulista, o período getulista ou Era Vargas, e todas as transformações que ocorreram a partir desse período histórico. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Era Vargas ou período getulista, como ficou conhecido esse período da história brasileira que vai de 1930 a 1945. A gente vai continuar falando sobre esse período que foi, de fato, um período de grandes transformações aqui para o nosso país, para o Brasil, que, de certa forma, se perpetuam até os dias atuais. Inclusive, uma das grandes transformações que ocorreram nesse período foi em relação à chamada justiça trabalhista. Foi nesse momento, nesse período, nos primeiros anos de Getúlio Vargas como presidente da República, que de fato foi instituída a chamada CLT, ou Consolidação das Leis Trabalhistas, onde foram adquiridos alguns direitos que inclusive reflete até nos dias de hoje. Aí surge a pergunta, professor, o Getúlio Vargas criou a CLT, ele deu direito para os trabalhadores? A resposta é não, tá, gente? De forma alguma, direito é dado, direito é conquistado através de movimentos sociais. Existiu durante toda a República Velha um movimento operário que, através de greve, através de lutas por direitos sociais, conseguiu conquistar esses direitos e que foi colocado na prática por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, então, viu a oportunidade de unir o útil ao agradável. Se de fato esses direitos eram reclamados, estavam aí sendo conquistados aos poucos pelo movimento operário, Getúlio Vargas viu a oportunidade, então, de certa forma, monopolizar e controlar todo o setor produtivo, todo o movimento operário, através das chamadas sindicalizações, onde ele, Getúlio Vargas, através do que a gente conhece ainda nos dias de hoje com o sindicalismo pelego, ia conseguir controlar ali todas as questões trabalhistas através desse sistema de sindicalismo pelego, que foi uma das grandes armas que ele teve para controlar os trabalhadores naquele momento. E foi também no período de Getúlio Vargas que foi consolidada a chamada justiça eleitoral. Olha só, gente, a gente está falando de CLT e está falando também de justiça eleitoral. Dois temas bastante atuais, que estão muito em voga nos dias de hoje. E tudo isso foi criado ali no governo do Getúlio Vargas. Mas o Getúlio Vargas deveria ficar no poder provisoriamente até 1934. Sendo que, com a Constituição de 34, ele ganhou também o direito, através de uma eleição indireta, de ficar no poder por mais 4 anos, dando início, então, ao segundo momento do seu governo, da Era Vargas, que foi justamente o governo constitucional, como aqui em cima vocês devem estar lendo, esse governo que se estendeu de 34 a 37, e é sobre ele que a gente vai falar a partir de agora, mas não antes de chamar ele para contemplar nossa aula, o próprio Getúlio Vargas, que apareceu aqui do meu lado, justamente para trazer esse novo momento, para falar um pouquinho também sobre a CLT, sobre a justiça eleitoral e sobre como essas leis foram consolidadas na Constituição de 34 e, de certa forma, ele estaria, de uma forma, a Constituição dizia que a eleição seria de forma direta, sendo que as mulheres, pela primeira vez, poderiam votar, mas, especialmente essa eleição para presidente, foi feita de forma indireta e ele se sagrou, então, o presidente constitucional, dando início a esse novo momento, o governo varguista constitucional, que vai de 34
a 37. Vamos ao texto, então, entender algumas características desse segundo momento do governo Vargas. Vamos adiante com o texto. Governo Constitucional de 1937 a 1934 a 1937. Na fase constitucional, o governo de Vargas, em teoria, estender-se-ia até 1938, pois o presidente não poderia concorrer à reeleição. No entanto, a política brasileira, como um todo, o próprio Vargas, inclusive, caminhava para uma radicalização. Isso aqui é interessante. Professor, eu já entendi, o Vargas foi eleito presidente constitucional e ficaria no poder por 4 anos. Mas o senhor falou anteriormente que o governo varguista vai até 45. O que aconteceu, então, para o Getúlio Vargas conseguir, então, ficar um pouquinho mais de tempo do que deveria na presidência da República? Como o próprio texto fala para a gente, existia naquele momento um clima de radicalização, muito pelo contexto mundial. Gente, nesse momento a gente estava vivendo a chamada ascensão dos regimes totalitários na Europa, que no caso é especialmente o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. E como vocês devem imaginar, essas ideologias também chegaram aqui no Brasil, só que de certa forma a brasileira. Houve também um partido de aspirações fascistas aqui no Brasil, que não foi, de certo, o partido fascista oficial, tal como estava acontecendo na Itália, mas que tinha também aspirações totalitárias. Lembrando que também na Rússia, ou melhor, na União Soviética, estava ocorrendo, então, o chamado regime socialista, que influenciava grandemente também alguns movimentos sociais, em especial aqui no Brasil, governos ali de aspirações comunistas, ou melhor, partidos de aspirações comunistas. Nesse sentido, a gente tem aqui no Brasil também a ascensão de 2 grupos políticos que tinham ideologias antagônicas. De um lado, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, e de outro lado, a ANL, ou melhor, Aliança Nacional Libertadora. Eram os integralistas que tinham aspirações de extrema-direita, ligados diretamente à ideologia fascista e nazista, e, de outro lado, a Ação Nacional Libertadora, ou melhor, a Aliança Nacional Libertadora, os aliancistas, que tinham, ideologicamente falando, ligação diretamente ali com o comunismo e com a esquerda, e também com alguns tenentes que estavam insatisfeitos com os rumos que o governo brasileiro havia tomado. Então a gente vê 2 movimentos políticos antagônicos. De um lado, os integralistas, de outro lado, os aliancistas. Vamos ao texto. Vamos lá, gente. Surgem, então, 2 grupos políticos, como eu falei para vocês. Os integralistas, de um lado, e do outro, os aliancistas. Cada um com uma ideologia diferente. Os integralistas eram ligados à extrema-direita e tinham ali aspirações nazifascistas, e, de outro lado, os aliancistas, que tinham ali ideologia ligada mais às esquerdas, e tinham como principal representante os comunistas, os socialistas, os sindicalistas e anarco-sindicalistas, e também estava ligado ali ao comunismo como um todo. Inclusive, alguns tenentes também aderiram ao aliancismo. Quem liderava os integralistas era um jornalista chamado Plínio Salgado, enquanto quem liderava os aliancistas era um ex-tenente chamado Luiz Carlos Prestes. Então, essas 2 ideologias, por assim dizer, esses 2 grupos políticos, estavam ali agindo, de certa forma, no meio ali do segundo governo Vargas, do chamado governo constitucional. Vamos adiante com o texto, então, falar agora sobre os integralistas. Vamos lá, galera. E o texto nos fala o seguinte: a Ação Integralista Brasileira, a AIB, grupo de extrema-direita que surgiu em São Paulo em 1932. Esse grupo possuía aspirações no fascismo italiano, expressando-se valores nacionalistas e até mesmo antissemitas. Tinha como líder Plínio Salgado. Inclusive, gente,
uma característica marcante do integralismo é o fato dele colocar o sigma como o seu símbolo, uma espécie de equivalente à suástica lá no nazismo. A gente tinha o sigma aqui no integralismo. E eles eram também antissemitas, e se de um lado, lá na Itália, o Mussolini tinha os camisas negras, aqui no Brasil, o Plínio Salgado também montou a sua milícia, por assim dizer, milícia urbana, os chamados camisas verdes, que se cumprimentavam assim que viam, quando eles se viam, eles estendiam a mão e tinham a seguinte saudação, que é Anauê. Anauê é uma expressão em tupi-guarani que quer dizer você é meu parente. Então é um movimento de extrema-direita ligado ali à ideologia do nazifascismo. Inclusive, até o próprio Plínio Salgado deixava ali o seu bigode à mostra, justamente porque tinha uma admiração particular com o líder alemão, o Adolf Hitler. Então a gente vê que esse movimento ele foi bastante significativo aqui no Brasil, e muito embora o próprio Getúlio Vargas tinha ali uma certa simpatia com os governos fascistas, ele nunca apoiou diretamente os integralistas, até porque ele não queria associar a sua figura a esse tipo de movimento, até porque ele estava ali construindo, naquele momento, uma imagem de um presidente mais apaziguador, que viria a ser, posteriormente, o chamado pai dos pobres. Então, a gente tem esse primeiro movimento que a gente está estudando, que é justamente o integralismo. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Com o apoio do empresariado, membros das camadas médias do alto clero, das Forças Armadas, chegou a reunir aproximadamente 100 mil filiados. Esse, então, é o movimento integralista. Vocês estão vendo, então, aqui uma foto bastante famosa, onde vocês podem ver o símbolo do integralismo, o sigma, tá, gente? Que é uma letra grega que simboliza o integralismo. Aqui no centro da imagem a gente tem o próprio Plínio Salgado, o líder aqui dos integralistas, e os chamados camisas verdes, que era uma milícia ligada diretamente ao Plínio Salgado, liderada por Plínio Salgado, que tinha ali aspirações também de chegar ao poder com um pensamento autoritário, um antissemitismo e ante tudo aquilo que era contrário à sua ideologia, principalmente anticomunistas. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Se de um lado a gente tem os integralistas, de outro a gente tem os aliancistas. Aliança Libertadora Nacional, a ANL, grupo de orientação comunista que surgiu como frente de luta antifascista no Brasil, converteu-se em um movimento que buscava tomar o poder do país pelas vias revolucionárias. O grande líder desse grupo era Luiz Carlos Prestes. Inclusive, o próprio Luiz Carlos Prestes organizou, lá na época da República Velha, a chamada Comuna Prestes, que era uma milícia armada que iria pelo interior do país, causando alguns focos de revolta, com o objetivo de enfraquecer o poder central e, posteriormente tomar o poder. Inclusive, o próprio Luiz Carlos Prestes ele era um ex-tenente que, aos poucos, ali se aproximou dos comunistas, indo, inclusive, para a própria União Soviética para aprender técnicas de guerrilha. Lá na União Soviética, ele conheceu aquela que viria a ser a sua esposa, Olga Benário Prestes, e essa Olga Benário Prestes, esse relacionamento deles começou primeiramente com uma farsa, tá, gente? Eles eram espiões, eles fingiam que eram marido e mulher, só que posteriormente eles acabaram envolvendo-se amorosamente e casando de forma verdadeira, por assim dizer. O Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário vieram para o Brasil com o objetivo, então, de montar um plano que tomaria o poder e faria do Brasil, por que não dizer, um país de aspiração socialista. Inclusive, a própria intentona comunista, que a gente vai ver daqui a pouco, foi uma ação organizada pelo próprio Luiz Carlos Prestes e sua esposa Olga Benário, que foi presa, estava grávida de Luiz Carlos Prestes à época, foi presa,
enviada para um campo de concentração, onde acabou falecendo em uma câmara de gás, segundo alguns historiadores. Vou trazer para vocês, então, uma tabela que vai nos mostrar as principais diferenças entre os integralistas e os aliancistas. Vamos lá, gente. Nome: Ação Nacional Integradora, sigla ANL. Ou melhor, Aliança Nacional Libertadora, ANL, e, de outro lado, a Ação Integralista Brasileira, a AIB. O principal líder da ANL era o Luiz Carlos Prestes, e o principal líder da AIB era o jornalista Plínio Salgado. Ideologicamente falando, a fonte de influência era justamente o comunismo da ANL, enquanto, ideologicamente falando, o que predominava na AIB era justamente a extrema-direita, com características ali ao nazifascismo. Enquanto a ANL buscava a ampliação das liberdades individuais, a AIB buscava limite para a liberdade, justamente ali com a ascensão de um líder forte. Não pagavam a dívida externa, essa era a ideia da ANL, enquanto a AIB buscava aumento da força do Estado, além de combater o comunismo, enquanto a ANL buscava a nacionalização de empresas estrangeiras. O que estava ligado à ANL era justamente a esquerda, buscava a esquerda e também reforma agrária, enquanto a AIB buscava o combate ao liberalismo econômico, bem aos moldes do nazifascismo. Enquanto a ANL buscava um governo de ampla participação e também a reforma agrária, a AIB se apoiava nos camisas verdes e tinha como a grande saudação, como eu falei para vocês, o Anauê, e também tinha o sigma como o seu símbolo, também representava um Estado totalitário. Essas são as principais diferenças entre integralistas e aliancistas, visto que a gente inverteu aqui. No lado esquerdo estava os aliancistas e no lado direito, justamente, estava os integralistas, bem para separar as ideologias de cada movimento. Um buscava fazer com que o Brasil se tornasse uma ditadura de extrema-direita, aos moldes do nazifascismo, enquanto outra buscava ali uma revolução à la brasileira, onde o Brasil se tornaria um país socialista, também uma ditadura socialista. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Falaremos então agora sobre a Intentona Comunista. Foi um atentado, por assim dizer, organizado pelo Partido Comunista em 1935, e era uma tentativa de tirar Vargas do poder com o apoio de comunistas ligados ao Exército de Natal, Recife e Rio de Janeiro. Vargas realizou de forma dura, prendendo e torturando os simpatizantes da ANL. Então, essa Intentona Comunista foi justamente uma tentativa de golpe de Estado, onde os comunistas falharam. Inclusive, foi nesse episódio que tanto Luiz Carlos Prestes como Olga Benário foram presos. Inclusive, no momento da prisão, a própria Olga Benário estava grávida de Luiz Carlos Prestes. Ela foi, então, presa e enviada, justo que ela era alemã e judia, foi enviada para a Gestapo, e lá ela acabou tendo filho de Luiz Carlos Prestes, e posteriormente acabou sendo morta em uma câmara de gás, em um campo de concentração. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. O caminho do golpe de Estado chamado Plano Cohen ou Cohen. O presidente articulava sua permanência no poder junto às Forças Armadas e os governadores que naquela época eram interventores nacionais. No final de 1937, o capitão integralista Olímpio Mourão Filho elaborou um plano e uma conspiração comunista para a tomada do poder e a entrega da cúpula das Forças Armadas. O que vem ser esse plano Cohen, professor? Foi justamente um plano forjado, prestem atenção, foi um plano inventado pelo próprio governo, que dizia que
o Brasil estava prestes a sofrer um atentado e uma tentativa de golpe comunista, sendo que esse plano foi inventado. E surge a pergunta, professor, por que o governo iria inventar um plano para dizer que o Brasil estava na iminência, então, de um ataque comunista, para justificar a permanência de Getúlio Vargas no poder? Vamos, então, à matemática básica. Getúlio Vargas foi eleito em 1934 para um mandato de 4 anos de presidente da República. Então, se ele entrou em 1934, vocês devem imaginar que em 1938 ele deveria sair. Correto, gente? Mas não aconteceu isso. O Getúlio Vargas, através desse plano Cohen, ele acabou tendo uma justificativa para permanecer no poder e instituir uma outra fase do seu governo, que é justamente o Estado Novo, o período onde Vargas foi um ditador. Mais uma vez, para que serviu o plano Cohen, professor? Justamente para ser usado como desculpa para o Vargas tomar o poder e assumir o poder dessa vez como um ditador e não mais como um presidente constitucionalista. Vamos ao texto, então, vamos compreender um pouco mais esse momento. Vamos lá, galerinha. O plano Cohen, atribuído a um judeu comunista de nome Cohen, supostamente previa massacres e incêndios de igrejas. Mais uma vez aqui o pânico moral sendo colocado em prática. O plano era falso, foi concebido pelo próprio oficial integralista Olímpio Mourão e serviu como justificativa, mais uma vez, para o Getúlio Vargas dar um golpe de Estado. E agora, mais uma vez, está do meu lado aqui, o próprio Getúlio Vargas, dessa vez, utilizou o plano Cohen, utilizou esse documento forjado para ser utilizado como justificativa para dar um golpe de Estado. O Getúlio Vargas agora vai deixar de ser um presidente constitucional e virar um ditador, inaugurando a terceira fase do seu governo, que é a fase do Estado Novo. Lembrando que os historiadores costumam dividir o governo Vargas em 3 momentos, a saber, primeiro momento, governo provisório, segundo momento, governo constitucional e terceiro momento, o Estado Novo. A gente vai sair então do governo constitucional e começar a entender agora o que foi de fato o governo do Estado Novo. Vamos ao texto. Estado Novo, 1937 a 1945. Nesse momento, Getúlio Vargas outorgou uma Constituição ao país e anunciou o golpe que transformaria o Brasil em uma ditadura conhecida como o Estado Novo. Aí surge essa palavra nova, professor, e eu não entendo, quero que o senhor explique para mim. O que de fato é outorgar uma Constituição? Geralmente a gente tem uma Constituição promulgada, que é basicamente uma Carta Magna, que foi elaborada por uma Assembleia Constituinte, foi votada e foi aprovada por esses mesmos deputados constituintes. Quando uma Constituição ela é outorgada, quer dizer que ela foi imposta pelo governante. Ela não foi votada, muito menos aprovada por nenhuma Assembleia Constituinte. Ela foi imposta por um ditador. Geralmente, quando uma Constituição é outorgada, quer dizer que o Brasil, ou melhor, o país está prestes a virar uma ditadura. No caso, aconteceu isso. Getúlio Vargas, então, escolheu um conjunto de notáveis, de pessoas responsáveis por elaborar uma Constituição que lhe dava plenos poderes para liderar, para governar de fato como um ditador. Conhecida como polaca, justamente porque se assemelhava com a Constituição da Polônia, dava ao presidente o poder de baixar decretos-leis, nomear interventores, ou seja, os antigos governadores de estados vão ser tirados do poder naquele momento e para o seu lugar serão nomeados interventores. Inclusive, o próprio, aqui no Amazonas, o próprio Álvaro Maia vai ser um interventor federal e vai governar durante quase todo o período que Getúlio Vargas esteve no poder aqui no Brasil. Fechar o Legislativo Federal e aposentar funcionários públicos. As eleições presidenciais foram suspensas, as greves foram proibidas e os sindicatos foram controlados ainda mais pelo governo. Esse foi o início do Estado Novo. Vamos adiante, vamos lá, gente. Nesse momento, a gente tem aqui no Brasil uma centralização econômica.
A economia do Estado Novo foi baseada na forte intervenção do Estado na economia. Durante o governo Vargas, a indústria cresceu mais do que a agricultura. A arrancada industrial foi favorecida por diversos fatores, inclusive o fato do Brasil estar tendo que superar a chamada Grande Depressão, que afetou os mercados globais ali no final da década de 20 e início da década de 30. A Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial forçaram o Brasil a produzir produtos que antes importava. Foi nesse momento, então, Getúlio Vargas contribuiu diretamente para a ascensão de uma indústria nacional. Seguindo a isso, foi criado também nesse momento o chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que foi encarregado diretamente de cuidar da imagem do Getúlio Vargas. Quando a gente pensa em Vargas nos dias de hoje, inclusive, a gente pensa no pai dos pobres, o bom velhinho, aquele presidente que estava sempre fazendo carinho em alguma criança e, de certa forma, fazendo algum tipo de bondade. E essa figura de Getúlio Vargas como pai dos pobres, ela foi uma figura construída através ali do Departamento de Imprensa e Propaganda, que trabalhou diretamente por criar essa imagem de Vargas como símbolo ali do progresso e também da bondade. Vamos adiante com o texto, entender então essa questão da criação desse Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que foi ali responsável por fazer com que a figura, a imagem do Vargas fosse ali bem trabalhada, no sentido de criar no imaginário popular um presidente bondoso, um presidente que estava sempre disposto a se sacrificar pelo seu povo. A criação, após o golpe integralista de 11 de maio de 38, possuía a função de convencer e influenciar a opinião pública, encarregado de fazer propaganda do Estado Novo e de ser o presidente e de censurar peças, teatros, filmes, jornais e revistas, inclusive o próprio DIP vai ser utilizado como um elemento, um departamento de censura. Vamos adiante. Nesse período a gente tem também a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A participação brasileira na guerra deu-se a partir de 42, com o rompimento das relações diplomáticas com o eixo e o envio de tropas em junho de 44. Getúlio firma acordos econômicos com os Estados Unidos, inclusive os acordos de Washington, que afetaram diretamente aqui o Amazonas e a Amazônia, com o envio dos chamados soldados da borracha para trabalhar na extração do látex, que serviria à indústria bélica. Para isso, o governo criou, em novembro de 43, a Força Expedicionária Brasileira, a chamada FEB, e realizou a convocação de mais de 25 mil soldados, que ficaram conhecidos como pracinhas, e enviou-os para a batalha na Segunda Guerra Mundial. O Exército Brasileiro foi liderado pelo general Mascarenhas de Moraes e foi integrado ao 5º Exército Americano para atuar no fronte de guerra no norte da Itália. Inclusive, foi um dos fatos que enfraqueceu internamente o governo do Getúlio Vargas. Vamos imaginar, então, o seguinte: o Getúlio Vargas havia enviado brasileiros para lutar na guerra contra o nazifascismo, sendo que o seu próprio governo tinha semelhanças com o governo nazifascista. Então, essa contradição fez com que a oposição ao governo Vargas fortalecesse e tinha ali, basicamente, a desculpa perfeita para tirar o Vargas do poder. Vamos entender como é que foi essa queda do Vargas e esse processo de redemocratização. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. A redemocratização do Brasil. Em 42, inicia-se pelo Brasil uma série de manifestações envolvendo a UNE, intelectuais, políticos e escritores, pedindo o fim do Estado Novo. Em 45, devido à pressão, Getúlio pôs fim à censura da imprensa e iniciou presos políticos. Em 29 de outubro, Getúlio Vargas foi deposto pelo alto comando do Exército, declarando publicamente que concordava com a deposição, chegando ao fim, então, o chamado governo do Estado Novo e também a Era Vargas, ou período getulista, que durou aproximadamente ali 15 anos, de 30 a 45. Algo que é importante, que essa criação
desse imaginário do Getúlio Vargas, essa atuação do DIP, que foi fundamental para a criação dessa figura que a gente imagina até hoje que seja Getúlio Vargas, que foi um governante singular no Brasil e também um ditador, ela foi uma peça publicitária criada nos mínimos detalhes para criar na opinião pública a figura do bom velhinho, do pai dos pobres, desse presidente que ainda no dia de hoje é um presidente bastante célebre na história brasileira. Beleza, gente? Eu quero agradecer a atenção de vocês. A gente vai encerrando por aqui.